No velório, ele chorou. Agradeceu pelas flores, disse que o mundo dele tinha acabado. Mas havia algo naquele choro que não parecia dor, parecia ensaio. Soraya Tatiana França, conhecida como Tati, professora querida e respeitada em Belo Horizonte, foi encontrada morta sobre um viaduto. A cena era brutal, mas o que mais chocou não foi o corpo, foi o comportamento de quem deveria estar devastado com a perda. Mateus, o filho único da vítima, foi quem se despediu dela na sexta-feira, dizendo que iria passar o fim de semana com amigos na Serra do Cipó. No sábado, partiu para a viagem, mas nesse momento, Soraya já estava morta. O corpo foi encontrado sobre um viaduto em Vespasiano, uma área isolada e marcada por abandono. Um local que, para os investigadores, não foi escolhido por acaso. Fica exatamente no caminho entre BH e a Serra do Cipó, o mesmo trajeto que Mateus teria feito. Coincidência? Ou cálculo? O comportamento dele logo depois do crime acendeu o alerta. Ele ligou para a escola da mãe, mesmo sabendo que estava em período de férias. Mandou mensagens para amigas com quem Soraya já não falava há anos. Publicou uma carta emocionante nas redes sociais, com palavras que depois pareceram escritas com antecedência. Você foi a melhor professora que já tive. Você está viva dentro de mim. Soava bonito, mas para a polícia, soava ensaiado. O delegado que investiga o caso afirma que em 15 anos de carreira, nunca viu um crime tão meticulosamente planejado. E tudo começou a se encaixar. O local do corpo, a viagem, as mensagens, o comportamento frio e, principalmente, a carta. A casa de Soraya não apresentava sinais de arrombamento ou luta. Tudo limpo, silencioso, nada fora do lugar. A única coisa que faltava era ela. Para os peritos, isso indica que o agressor era alguém em quem Soraya confiava. E Mateus conhecia todos os detalhes da rotina da mãe. A cronologia do crime é perturbadora. No domingo, um corpo não identificado dá entrada no IML de BH com sinais de violência e agressão sexual. A hipótese de latrocínio foi rapidamente descartada. Horas depois, Mateus é chamado para fazer o reconhecimento. Ele confirma, é sua mãe. Mas o teatro não parava por aí. Durante o velório, rodeado por homenagens e flores, Mateus chorava. Mas havia algo nos olhos dele que não combinava com o desespero. Uma vizinha descreveu. Ele chorava como quem precisava parecer triste, mas não estava. Enquanto isso, os investigadores seguiam conectando os pontos. Soraya possuía bens, um apartamento, um carro, estabilidade como servidora pública e um possível seguro de vida. Motivação estava ali. A carta publicada logo após a morte parecia mais uma despedida do autor do crime do que de um filho em luto, com frases que, segundo os peritos, poderiam conter mensagens cifradas. Eles acreditam que o texto foi escrito antes do assassinato, como parte do plano. A polícia vasculhou novamente a casa, analisou o carro, interrogou os amigos da viagem. Cada detalhe era como uma peça num tabuleiro, onde o jogador parecia estar sempre um passo à frente. Mas a frieza do planejamento começou a ruir diante da verdade. Mateus passou a morar com o pai após o crime, um homem que, segundo relatos, mantinha um relacionamento cordial com Soraya. Mas ninguém suspeitava, ninguém sabia, nem os parentes mais próximos. Para todos, ele era apenas o filho da vítima. Só que para os investigadores, ele era agora o suspeito número 1. A motivação financeira ganhou força. Dívidas, jogos, cobranças. Uma discussão com a mãe havia ocorrido dias antes do crime. Testemunhas confirmaram, mas ninguém imaginava que aquele desentendimento seria o início do fim. O golpe foi certeiro, a execução silenciosa, o plano assustadoramente frio. Não havia gritos, não havia rastros, só o silêncio. E talvez esse tenha sido o grito mais alto de todos.
Enquanto os jornais estampavam a comoção pela perda da professora Soraya, a polícia já via o caso sob uma outra ótica, não mais como uma tragédia inesperada, mas como um assassinato premeditado, com requintes de frieza, cometido, talvez, pelo próprio sangue da vítima. Os investigadores voltaram ao início de tudo. A discussão entre mãe e filho dias antes do crime, as dívidas acumuladas por Matheus, aos sinais de que algo estava errado, mas que ninguém percebeu. Nem os vizinhos ouviram barulho naquela noite. Nenhuma briga, nenhum grito, nenhum pedido de socorro. Só o silêncio. Foi esse mesmo silêncio que escondeu um plano milimetradamente montado. A viagem forjada como álibi, o viaduto no meio do caminho, a carta escrita com palavras bonitas demais para serem verdade, o choro ensaiado no velório e a atuação pública de um filho que parecia devastado, mas que no fundo já sabia. Segundo o delegado, a frieza foi tamanha que nem parecia um crime por impulso. Não havia hesitação nem arrependimento, e isso assustou até os profissionais mais experientes. A perícia confirmou que não havia sinais de arrombamento ou luta. O agressor entrou, matou e saiu, como quem sabia o que estava fazendo, como quem tinha as chaves. A suspeita de violência sexual adicionou uma camada ainda mais sombria ao caso, algo que a polícia investiga com cautela, mas que, se confirmado, torna o crime ainda mais cruel e incompreensível. O pai de Soraya, destruído, descreveu o momento do velório com um nó na garganta. Quando vi aquela quantidade de flores, fiquei impactado. Vi o tamanho do amor que minha filha espalhou. Do lado dele, o neto. O mesmo que hoje é suspeito de tirar a vida daquela que o criou com tanto zelo. É aqui que a história deixa de ser apenas um crime e vira um espelho. Porque o que assusta não é só o que Matheus fez. É o que ninguém viu. É o que todo mundo ignorou. É o que estava diante dos olhos, mas foi confundido com afeto, com crise de juventude, com fase difícil, mas talvez já fosse escuridão. Quantas mães hoje vivem cercadas de amor e perigo? Quantas criam seus filhos com dedicação, mas nunca percebem o que se passa por trás de um quarto trancado? Quantas cartas são escritas antes dos crimes, com palavras bonitas demais para serem verdade? Matheus teve tudo: boa educação, boas oportunidades, estabilidade. Soraya não era apenas uma mãe. Era uma educadora, uma inspiração, uma referência. E ainda assim foi traída dentro da própria casa. Não se sabe se ele agiu completamente sozinho, mas até agora não há provas de participação de terceiros. O que há é o silêncio. Um silêncio que durou tempo demais, que abafou os sinais, que fingiu ser normal. E no fim, foi cúmplice. As investigações continuam. Novas perícias estão sendo feitas. A polícia busca entender se havia mais alguém envolvido ou se Matheus foi capaz de tudo sozinho. O que já se sabe é que a professora Soraya confiava cegamente no filho. E isso custou sua vida. Ela morreu sem lutar, sem gritar, sem ser ouvida, deixando para trás não apenas um vazio, mas uma pergunta que deveria ecoar em todos os lares. Você realmente conhece quem vive dentro da sua casa? Essa é a pergunta que assusta. Essa é a pergunta que permanece. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Se você chegou até aqui, é porque também busca respostas. Então curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque algumas histórias precisam ser contadas até o fim. Eu deixei aqui na descrição o link que vão gostar. A verdade dói, mas o silêncio destrói.